Lista de compras saudável. Você sabe como é que você monta uma lista de compras que seja realmente saudável, que seja boa, que seja inteligente na hora de fazer as compras para facilitar a sua rotina? Assim, porque na verdade eu não acredito muito em comprar itens ou ingredientes para dieta, mas sim fazer compras que são saudáveis, ter na sua casa um estoque de alimentos que são saudáveis. Então, antes, já vai seguindo aqui o canal se você quer dicas verdadeiras sobre alimentação saudável e também sobre marmitas da semana, e vamos começar esse vídeo. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é ter algumas dicas e alguns insights que são importantes de ter antes de ir para o supermercado, antes de criar essa lista de compras, antes de escolher os alimentos que você vai comprar ali na semana. E é o seguinte, a primeira coisa, né, já que eu falei que são compras da semana, é entender que o ideal é fazer compras semanais e não mensais. É claro que alguns alimentos que a gente usa muito, tipo arroz, tipo farinha de aveia, tipo azeite, você pode sim comprar uma vez por mês, fazer essas compras uma vez por mês, mas no geral é importante que você tenha um dia da semana que você vai lá para comprar todos os ingredientes, porque algumas coisas perdem muito rápido e você precisa comprar, né, numa frequência maior. E até porque quando a gente compra o alimento mais fresco, ele tem mais nutrientes, ele é mais saudável, ele é melhor. E ele fica na sua geladeira ali, no seu armário, né, de uma forma mais fácil, mais prática, porque também acontece uma coisa muito comum, que as pessoas que fazem compra uma vez por mês só, elas no fim do mês acabam não comendo tão bem quanto no início, porque as coisas vão acabando, até ela ir comprar no supermercado de novo, então não é a melhor forma. Então é o seguinte, alimentos como verduras, legumes, frutas, ovos, carnes também é super importante que a gente compre semanalmente. E aí, a partir disso, a gente vai para os critérios de escolha mesmo dos alimentos. Outro ponto importante antes de sair de casa é conferir os armários. Então, você vai olhar os armários aí da sua casa, o que você já tem para você utilizar ali naquela semana, para não criar um tanto de estoque de alimento e acabar desperdiçando muito dinheiro com ingredientes ali perdendo no armário. E às vezes você já tem arroz aberto em casa, e você compra mais um e depois mais outro, e quando vê, tem um monte de ingrediente ali no armário que não faz tanto sentido assim. E o segundo ponto é no congelador também conferir quantas carnes estão ali congeladas há muito tempo. Você sabe que carne congelada por muito tempo também não é legal de usar, e quando o congelador fica muito cheio de comidas que não estão prontas, dificulta ainda mais o processo, porque na hora de cozinhar tá tudo congelado, você não sabe o que é mais, então não é a melhor forma, né, de garantir as refeições da semana e também de fazer estoque de alimentos em casa. Eu anotei aqui os principais pontos que eu quero falar para vocês, para não esquecer de nada na hora de montar uma lista de compras saudáveis, tá? Outra coisa que é importante é que esses alimentos eles vão ser variados semanalmente. Então, você tem muita dúvida sobre o assunto no seguinte aspecto. Será que eu posso ficar comendo abobrinha a semana inteira e cenoura a semana inteira? Será que não é importante ter cada dia um alimento diferente ou cada dia uma fruta diferente? E eu te conto que não. Primeiro porque é muito difícil, né, se você mora sozinho ou você e mais uma pessoa, comprar essa variabilidade de alimentos para uma semana, porque vai perder muita coisa e acaba que a gente compra alimentos grandes e não dá para consumir tudo em um dia. E o segundo ponto é que o ideal é que você tenha mais atenção a cada semana de trocar esses ingredientes, esses alimentos, para variar esses nutrientes. Então, se uma semana você comprou ali abobrinha e cenoura e alface, aí na semana que vem você vai comprar tomate, couve, pepino e vai variando ao longo das semanas os tipos de alimentos e os nutrientes para deixar a sua refeição mais completa e mais saudável. Vou dividir aqui em algumas etapas e fases na hora de escrever e de anotar esses alimentos que você precisa. Então, o primeiro que eu anotei aqui são as oleaginosas e as sementes. Esses tipos de oleaginosas, sementes, o que são as oleaginosas? Nozes, castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, esses tipos de castanhas, elas são super importantes para o consumo, né, durante a semana. Elas não precisam ser consumidas em uma grande quantidade, uma pequena quantidade já é suficiente, elas são riquíssimas em nutrientes que a gente não encontra em outros produtos específicos. É importante você entender que na hora de escolher esses produtos e colocar na lista de ingredientes, você vai escolher os produtos que não são temperados. Então, castanha de caju sem sal, sem ser frita, muitas vezes a castanha de caju vem frita e a gente não sabe disso. Então, é bom olhar na lista de ingredientes, nos rótulos. Tem vídeo aqui falando sobre rótulos, sobre lista de ingredientes, como que você escolhe os melhores produtos industrializados, então não deixe de ver, eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem. E também entender que esses alimentos são um pouquinho mais caros, então é bom você comprar a granel ou procurar lugares que vendem de uma forma mais barata. E sempre que vocês comprarem esses produtos em casa, mantenham eles na geladeira, porque dessa forma o produto mantém o sabor por um tempo maior
e conserva de forma melhor. Se você não quer gastar tanto com esses tipos de oleaginosas, que tem também gorduras muito boas, são alimentos muito bons e muito ricos também, você pode acrescentar algumas sementes. Então tem linhaça, tem chia, tem semente de abóbora, que são alimentos mais baratos que você pode incluir na sua alimentação, incluir na sua lista de compras, para ter uma lista de compras mais saudável e que não são tão caras e são cheias de fibras e muitos nutrientes que são muito bons também. Combinado? O segundo ponto é acrescentar grãos. Então, grãos que são riquíssimos em diversos nutrientes também. Alguns têm muita proteína também junto, como as leguminosas. Então, arroz integral, feijão, lentilha, grão de bico, são alimentos que você precisa ter em casa, que precisa ter na sua lista de compras para montar suas refeições, para montar sua alimentação da semana. Outro ponto, gorduras. Qual gordura eu devo utilizar? Qual gordura eu devo comprar? Primeiro, azeite extra virgem. É o que eu indico e é o que eu mostro aqui para vocês para utilizar em tudo que vocês fazem mesmo. O problema das gorduras em si não é o tipo da gordura necessariamente que você utiliza, mas principalmente a quantidade. Então tenham atenção à quantidade de gordura que vocês usam. Gordura, ou você vai dar sabor, né, em algum alimento específico, por exemplo, usar numa salada em pequena quantidade, usar em algum preparo específico, e também você consegue grelhar algumas coisas na gordura, mas não precisa de tanto. Então eu uso aqui em casa um vidro de azeite. Eu cozinho todos os dias, né? Eu cozinho marmitas da semana, eu faço as minhas marmitas, então eu como tudo em casa e esse azeite dura 2, 3 meses, um vidro de azeite. Então tem que durar muito tempo, então tenha atenção aí na hora de preparar suas refeições da semana, se esse azeite não tá acabando rápido demais, tá? Outro ponto, além do azeite extra virgem, é que se ele pode levar ao fogo, se pode esquentar ou não. Na temperatura que a gente faz os ingredientes ou faz aqui as preparações, não tem problema usar azeite extra virgem, ele não perde as capacidades e as propriedades que ele tem. Você só não pode deixar ele em ponto de fumaça. Então sabe quando você coloca a panela, deixa ela esquentar muito, coloca o azeite, percebe que sai fumaça ali dentro, parece que ele tá queimando? Desse jeito não é legal, é ideal que você descarte esse azeite. Não use esse azeite que escureceu ou que chegou ao ponto de fumaça. É a quantidade e a temperatura ideal só para grelhar, para assar, para fazer algum preparo específico. Não pode ser uma temperatura muito alta e não é normal que a gente chegue a essa temperatura tão alta em casa. Outro ponto que eu sigo as regras agora, a partir desses próximos ingredientes, a regra do 3 para fazer as compras desses produtos. Como que eu faço? Então eu escolho sempre 3 tipos de vegetais e legumes. Então eu escolho alface com pepino, igual eu comentei com vocês, com tomate. Escolho sempre 3 tipos de ingredientes para variar ao longo da semana ali a montagem dos pratos, das saladas, e eu tento procurar alguns tipos de ingredientes que combinam entre si, para facilitar ali na hora de montar as refeições. E entre esses ingredientes eu sempre procuro colocar alguma folha, algum vegetal verde escuro, principalmente, porque é rico em ferro e em outros compostos que são muito importantes. Outros 3 ingredientes que eu escolho são as frutas. Então eu escolho 3 tipos diferentes de frutas. Dentre elas, alguma fruta cítrica, porque tem muita vitamina C e é muito importante que a gente consuma frutas cítricas nas refeições. E nessas frutas, eu escolho sempre uma fruta grande para facilitar, para comprar em uma quantidade maior, para cortar em casa. Para não comprar várias frutas grandes também, para precisar cortar tudo, também facilita muito. Então eu coloco um abacaxi, ou uma melancia, ou um mamão grande para cortar, deixar os quadradinhos menores já preparados na geladeira. E sempre alguma outra fruta fácil de transportar, de levar. Então eu gosto de colocar uva, banana, que fica fácil e prático de levar para o trabalho, coloca num potinho, ou leva a banana com a casca mesmo. Na verdade, nunca falta banana aqui nessa casa, então é muito legal de fazer assim. Outra coisa que eu escolho são sempre 3 tipos de proteínas diferentes. Pode ser frango, pode ser ovo, pode ser carne de boi, pode ser carne de porco. Eu coloco sempre alguns tipos de proteínas diferentes para variar as refeições, né, ao longo da semana. E, além disso, 3 tipos de carboidratos. O que são esses carboidratos, né? Tapioca, cuscuz, farinha de aveia, pão e outros ingredientes que são bons de consumir ali ao longo da semana e que são muito bons de acrescentar, né, nas refeições. Combinado? Além disso, eu acrescento alguns laticínios, não necessariamente precisam ser 3, mas pode ser uma mussarela light, um creme de ricota, um cottage ou um outro tipo de queijo. E além disso, acrescento só os finalmentes, que são os temperos e as ervas frescas, escolhendo sempre os temperos que são mais frescos, né, primordialmente, e as ervas frescas, as que tem só a erva na composição. Então é muito comum que tenha açafrão com glutamato monossódico, vocês vão ver lá no vídeo, na avaliação de ingredientes, que não é um tipo de produto legal de consumir. E também alguns produtos que têm alguns conservantes, alguns aromatizantes, eu evito esses produtos, eu pego mesmo os produtos de saquinho, mas os produtos que têm uma menor quantidade de ingredientes ou que tenha só aquele ingrediente ali que está pedindo.
É isso. Nossa lista de compras já está completa. Se você seguir essas dicas, você vai ter uma geladeira, um armário sempre recheado de alimentos que são saudáveis, alimentos que são gostosos e são práticos, muito práticos mesmo. E se você tiver alguma sugestão, algum produto que faltou aqui nessa lista, deixa aqui nos comentários que eu vou avaliar junto com você se é bom ou não acrescentar na nossa lista de compras semanal. Ah, e não esquece de curtir o vídeo não, tá? Te vejo no próximo tema. Até lá!